tudo bem? Já está com tudo pronto para mais uma aula? Eu acredito que sim. Então, eu quero pensar lá com você se está com tudo organizado, tudo certo, já lavou as mãos. Lembra que eu sou a professora Alessandra e nós estamos na aula de língua portuguesa. Então, pega o seu caderno e anota lá. A data de hoje, essa é a aula 12 de língua portuguesa. Lembre-se sempre de fazer o seu registro com capricho, com cuidado, para deixar tudo organizado, porque nós precisamos retomar depois. Lembra que a gente precisa consultar o caderno muitas vezes, não é? Então, deixa tudo certinho para ficar fácil, ok? Na aula passada, a gente trabalhou com um tema diferente, nós vimos que existem diferentes tipos de aprendizagem, modos diferentes de aprender, né? E eu deixei uma tarefinha para você. Você conseguiu completar a última coluna do quadro? Eu vou conferir com você para ver como é que ficou. Lembra que esse quadro tinha sido preenchido já durante a aula, as duas primeiras colunas, certo? A coluna aqui, o que eu sei sobre... Você já sabia alguma coisa, você foi anotando, pelo título do texto, você já fez algumas antecipações, certo? E já foi colocando lá. Na segunda coluna, eu pedi para você colocar o que eu quero saber, porque daí a gente conseguia ler o texto com alguma intenção. A gente já sabia o que a gente ia procurar nesse texto e ficou mais fácil até de fazer a leitura, não é? Você também preencheu. Isso é particular, é só seu. O seu é diferente do meu, que é diferente de um outro colega e assim por diante. Guarda esse registro porque você vai estudar a partir dele. Por último, é o que eu aprendi. No final da aula, você somou aquilo que você já sabia com a intencionalidade com que você leu o texto, ou seja, o que você queria descobrir dele. E aí você fez algumas descobertas, certo? Sempre fazemos descobertas. Então, eu gostaria de conferir com você se você colocou ali na sua última coluna mais ou menos assim. Lembre-se de novo, os registros são muito particulares, bem individuais. Você pode ter registrado com palavras diferentes, mas as ideias são mais ou menos as mesmas, tá? Então, vamos ver como é que ficou o meu. Ler um texto buscando informações, o que eu quero saber. Isso partiu, inclusive, do quadro anterior, né? Porque você colocou algumas coisas que você gostaria de saber. Então, você leu o texto com essa intencionalidade. Por isso, você aprendeu a ler um texto buscando informações, algumas específicas, certo? Mais coisas. Existem diferentes estilos de aprendizagem. A gente viu pelo menos 3 diferentes tipos, que são grandes grupos. Eles se subdividem, existem inteligências múltiplas, você já deve ter ouvido falar disso. Mas nós vimos esses grandes grupos e vimos um pouquinho só sobre eles. Vamos ver ainda mais. Relacionar imagens e palavras. Nós fizemos uns exercícios de associação, em que a gente tinha que ver quais eram as imagens que combinavam melhor com aqueles textos escritos. E o contrário também, né? Quando nós já tínhamos as imagens ali paradinhas, quais os textos escritos, quais as palavras que se relacionavam com aquela imagem, o que uma coisa tinha a ver com a outra. Uma ideia complementava a outra, ampliava, ficava melhor de entender quando as duas estavam juntas, né? Você aprendeu a ver isso também. E buscar pistas no texto. Lembra? Fazer inferências, deduzir alguma coisa. Você percebeu que nem sempre a gente precisa sair correndo em busca de um dicionário ou perguntar para alguém. É muito fácil, né? Perguntar o que é isso? Mas se a gente procurar no próprio texto, ele pode trazer pistas que nos ajudam a concluir sozinhos. E foi mais ou menos isso que a gente fez com a palavra sinestésico, porque sabemos que temos os aprendizes sinestésicos. E quando vimos essa palavra, sem saber o seu significado no momento, olhamos para a imagem que tinha lá, que dava uma pista. Já vimos quais eram os outros tipos de aprendizagem, vimos algumas imagens também relacionadas a essas outras e tentamos deduzir.
certo? Então, nós aprendemos a buscar essas pistas. E isso também está nos tornando leitores melhores. Nós estamos conseguindo buscar as informações pelo próprio texto. Quanta coisa, não é? Mas a gente ainda tem muito mais para ver. Então, vamos só relembrar a ideia que nós estávamos tendo na aula anterior a respeito de imagem. Você se lembra daquele texto que nós vimos que este texto tem 1000 palavras? Não adianta querer agora grudar ali na tela e tentar contar, porque tá bem pequenininho, fica difícil, né? Mas tem 1000 palavras. Esse texto foi produzido com essa intenção, um texto para ser com 1000 palavras, justamente para responder a esse dito popular de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E dizia lá no final, uma foto seria melhor. Lembra que é em homenagem ao Dia do Fotógrafo, que é no dia 19 de agosto. E foi publicado no jornal Na Folha de São Paulo de 1988. Faz um pouquinho de tempo, né? Mas ainda nos parece bastante atual, porque nós conseguimos fazer essa relação ainda, de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou não. Vimos que são diferentes percepções. Será que se nós tivéssemos essa foto, essa suposta foto que está descrita totalmente ali, com uma riqueza imensa de detalhes, neste texto de 1000 palavras, nós teríamos todas essas percepções? Nós veríamos todos esses detalhes? Veríamos alguns a mais? Deixaríamos de ver outros? Eu acredito que sim, porque nossas visões são diferentes e nosso foco também pode ser diferente. Nosso ponto de vista, você já aprendeu isso, a gente já viu em aulas anteriores, certo? Mas aí tem alguns detalhes, como o livro que a menina estava lendo para o avô. Será que eu ia ler o título desse livro? Será que eu ia conseguir com todos esses detalhes? Agora eu digo mais. Se nós tivéssemos as duas para comparar, seria melhor ainda? Além do texto descrevendo toda a cena, eu também poderia ter a foto e uma complementaria a outra. Por isso que os textos que nós estamos vendo são tão ricos, porque eles trazem a imagem e a palavra associados. Por isso a gente consegue compreender melhor. Vamos resgatar o texto da aula passada? A gente viu um infográfico e o título dele era Que tipo de aluno você é? Você anotou no seu caderno e nós ainda estamos tratando desse mesmo texto, tá? Então, se já está anotado, não precisa colocar de novo. É só para te lembrar que a gente ainda está falando daquele mesmo texto, ok? Mas e aí, gente? Qual é o seu estilo de aprendizagem? Eu acho que isso ficou com uma duvidazinha no final. A gente viu, a gente vai rever esse texto, olhar mais atentamente para ele, mas eu ainda não sei qual é o meu estilo de aprendizagem dentre aqueles 3 que foram apresentados. E aí, que tal a gente fazer um teste para descobrir? Vamos lá, pega o seu caderno e anote qual é o seu estilo de aprendizagem. Também faça uma sequência com 11 números. A gente vai colocar só o número para escrever a resposta ao lado. Então, você já sabe que eu vou te fazer 11 perguntas. E você vai responder a todas elas apenas colocando a letra correspondente para a resposta. Tá certo? Nós vamos fazendo juntos. Então, você só precisa anotar de 1 a 11 no seu caderno. Conforme eu for fazendo as perguntas, não tem problema, a gente vai fazendo juntos, ok? Então, a primeira pergunta, vai lá. Aprendo mais facilmente. Tem 3 opções de resposta. Então, no seu caderno, você vai escrever o número 1 do lado. Você vai colocar só a resposta que combina com você, ok? Então, aprendo mais facilmente lendo, ouvindo ou fazendo. Anote a tua resposta. Eu vou fazer também um teste aqui junto com você.
ok? É só colocar a letra, não se esqueça disso. A próxima questão. As atividades que mais me motivam, que mais me dão vontade de fazer. Letra A, fotografia, pintura. B, música, palestra. C, escultura e dança. Veja qual que mais te motiva, tá? A que se destaca mais. E anota lá a sua resposta. 3. Na maioria das vezes prefiro. Lembra? Na maioria das vezes. Observar, ouvir ou fazer. Veja lá. Letra A, observar. B, ouvir. Ou C, fazer. E anota a tua resposta. Vamos para a próxima. Ao lembrar um filme, me vem à mente. O que vem à mente primeiro? Letra A, as cenas. B, os diálogos. Ou C, as sensações. O que eu senti, o que esse filme despertou. Anota lá. Próxima. 5. Nas férias gosto mais de conhecer lugares novos. Letra A. B, descansar. Ou C, participar de atividades. Número 6. O que mais valorizo nas pessoas é a aparência. B, o que elas dizem. Ou C, o que elas fazem. Já anotou? Vamos para 7. Percebo que alguém gosta de mim. Letra A, pelo jeito de me olhar. B, pelo jeito de falar. Ou C, pelas suas atitudes. Vamos para 8. Tomo decisões com base principalmente A, no que vejo. B, no que ouço. Ou C, no que sinto. Tá lá. Ok, tá quase acabando. 9. Enquanto espero alguém, fico observando o ambiente. B, ouvindo as conversas. Ou C, andando, mexendo com as mãos. E aí, o que você faz enquanto espera? 10. Eu mais me entusiasmo quando fico mais empolgado. A, me mostram alguma coisa. B, me falam de alguma coisa. Ou C, me convidam para participar de alguma coisa. Anotando lá. E a última questão, 11. Ao consolar alguém, procuro mostrar um caminho. B, levar uma palavra de conforto. Ou C, abraçar a pessoa para consolar alguém que não tá legal. Vamos lá. Pronto. Eu já respondi a todas as questões, você também, acredito. Agora a gente precisa contabilizar os nossos resultados. Não é nada difícil, tá? Então, a gente vai ver lá quantas vezes você respondeu a letra A, quantas vezes B e quantas vezes C. Faz isso, eu também estou contando. Conta lá no seu caderno. Ok, eu já contei. Você também? Pode ser que tenha empatado entre duas.
E não tem problema, não é porque você não fez adequadamente o teste, é porque a gente não precisa necessariamente ter desenvolvido melhor somente um dos estilos de aprendizagem. A gente pode ter mais de um. Aliás, nós temos todos um pouquinho de cada um. Tem um que se destaca mais. No meu caso, o que mais destacou foi referente à letra B. Eu tive 5 respostas letra B. E você, quantas você teve? Veja qual que teve mais e é o tipo de aprendiz que você é. Lembra que é o que é mais desenvolvido, tá bom? Então vamos ver o que a gente pode saber um pouquinho mais sobre esses estilos. Se a maioria das suas respostas deu letra A, é porque você é um aluno mais visual. Lembra, você também aprende das outras maneiras, mas mais visual. E o que nós temos de dicas? Lembra que na aula passada a gente já fez a relação aqui entre a imagem e o texto verbal, que são as palavrinhas que estão escritas ali. Nós já associamos. Lembra daquele símbolo que a gente viu também, que diz ali de precisa estudar em silêncio, que é uma mãozinha fazendo assim, que é um símbolo que a gente já conhece e que eu uso muito. Inclusive eu tenho até um escrito aqui para poder fazer assim, fácil, né? E aí você pode perceber como é fácil a gente identificar, porque a gente já conhece. Para esse tipo de aluno, é mais fácil fazer provas, veja que a gente tem ali, melhor tipo de prova, interpretação de gráficos ou mapas, artigos ou qualquer coisa que mostre um processo, o jeito de se fazer alguma coisa. Nós vimos essas características na aula passada já. E eu quero chamar bastante a atenção de vocês para esse método de aprendizagem. Ou seja, se você é esse tipo de aprendiz, é mais visual, você vai desenvolver melhor os seus conteúdos, a sua forma de estudar dessa maneira. Desenhar ou grifar informações que precisa lembrar. Você pode desenhar, simplesmente destacar ali, para ficar mais fácil de visualizar. Copiar o que está no quadro. Você pode fazer algumas seleções, quando está no quadro, quando está na tela, porque a gente está com um jeito diferente de ter aula agora. Transformar frases em esquemas. Às vezes, se a gente colocar em quadradinhos, escrever só algumas palavras mais importantes, ajuda. E se a gente colocar uma relação entre elas, ligando uma a outra, dá para ver melhor. Alunos mais visuais preferem assim e aprendem melhor assim. Tomar notas em forma de listas. Nós fizemos alguns quadros que ali ajudam também esse tipo de aluno. Quando a gente coloca em colunas e vai colocando algumas coisas assim para visualizar bem. Lembra, por exemplo, da aula passada? O que eu já sei, o que eu quero saber e o que eu aprendi? Fica bem dividido, bem desenhadinho ali. Fica fácil de visualizar também. Colorir, sublinhar e circular palavras em anotações, dando destaques para chamar a atenção. É aquele tipo de registro que assim, bati o olho, já sei o que é. E usar mapas mentais, que são essas organizações parecidas com esquemas, que tem alguma ligação entre as ideias. E a gente pode tratar disso em outro momento, falar um pouquinho mais sobre mapas mentais. Por enquanto, são só dicas de como a gente pode estudar e aqui você pode aplicar isso para todas as áreas do conhecimento. Não é só na aula de língua portuguesa, combinado? Você pode usar para todas as outras disciplinas também. Se a maioria das suas respostas foi a letra B, como foi o meu caso, você é um aluno mais auditivo, você precisa ouvir mais. Nós vimos também essa associação de imagens e de palavras que estão ali embaixo, que são as características desse tipo de aluno. Até dá uma conferidinha para ver se você realmente tem todas essas características, tá? Nós vimos, por exemplo, a representação de costumam repetir coisas em voz alta. Olha como a imagem traz essa ideia muito bem representada, que até amplia essa ideia que a gente simplesmente leu, né? Com palavras. Costuma repetir coisas em voz alta e a gente tem ali a boca para simbolizar que está falando,
com os balõezinhos de fala e a ideia da repetição. Olha que bacana, viu como a imagem amplia essa noção? A ideia é a mesma, mas se a gente vir as duas juntas, fica muito melhor, certo? Bom, vamos ver o melhor tipo de prova para esse aluno. Responder questões sobre aula expositiva ou palestra, quando ouviu muito, né? E provas orais também, porque se pergunta, ele responde. Pior tipo de prova, aquela que não é tão boa para esses alunos, é uma prova tradicional baseada em leitura e escrita com limite de tempo. Lembra, uma prova tradicional que acontece não quer dizer que esse aluno não consiga fazer esse tipo de prova. Ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que os outros, mas ele também consegue. E é por isso que a gente exercita também o desenvolvimento das outras habilidades que a gente tem, dessas outras áreas, desses outros métodos e jeitos de aprender. Quero chamar a atenção de novo de você para o método de aprendizagem. Como é que você pode usar a seu favor essa habilidade que você tem melhor desenvolvida? Repetir conteúdos oralmente com os olhos fechados. Lembra de uns exercícios de visualização que a gente fez? Então ajuda muito, né? Você pode, de olhos fechados, e repetir. Assim você fica ouvindo o som, ajuda na memorização. Gravar palestras e assistir vídeos. Assistir vídeos, de repente esse modelo de aula pode te ajudar, inclusive, e gravar palestras, ou isso seria para quando você precisar de algo assim mais aprofundado. Mas você pode simplesmente repetir em voz alta, já é suficiente, tá? Participar de discussões de grupo, quando é possível fazer esse tipo de trabalho. Quando tem lá na escola, em que a gente pode participar de grupo, porque a gente pode ouvir muito. Aqui você vai fazer de outra maneira, certo? Gravar áudios de suas próprias anotações. Você pode gravar se precisar recorrer a esses registros depois. Mas você pode simplesmente falar, ler em voz alta. Já ajuda bastante, tá? Criar associações de palavras para ajudar na memorização, que é mais ou menos um esquema parecido com esse, né? E a gente vai associar algumas palavras para pensar nas ideias. Como é que uma coisa se relaciona com a outra, tá? Agora, se a maioria das suas respostas foi a letra C, você é um aluno mais sinestésico. Lembra que a gente descobriu o que era sinestésico? E a gente tem que pensar que é aquele que precisa de colocar a mão na massa, né? Por isso essa ideia de mão, inclusive. Mas é um aluno que precisa de atividades mais práticas. Nós vimos também as características desse tipo de aluno, para a gente conseguir identificar se a nossa inferência para a palavra sinestésico estava adequada a partir das pistas que a gente encontrou no texto. E nós conseguimos ver também algumas dessas características, certo? Para esse tipo de aluno, o melhor tipo de prova é aquela com definições curtas, questões de completar e múltipla escolha. Tá ali mais ou menos, ele precisa selecionar. Ele vai quase vivenciar todas elas para descobrir qual é a correta. O pior tipo de prova é a escrita de longos textos ou testes tradicionais. Repito, não é que esse aluno não consiga fazer esse tipo de teste, mas ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por isso, ele precisa também desenvolver essas habilidades. Assim como os alunos que têm mais facilidade com os outros métodos, com os outros jeitos de aprender, tem que desenvolver este também, tá? A dica que eu tenho para esse aluno, então, método de aprendizagem. Estudar em pequenos blocos de tempo. Divide o tempo. Agora eu vou estudar um pouquinho, tem que fazer uma pausa e estudo de novo, tá? É uma maneira de manter a concentração também. Priorizar aulas práticas. Então, sempre que precisar colocar a mão na massa, como eu disse, sempre que precisar exercitar, eu vou fazer para perceber se eu entendi. Sempre que possível, faça dessa maneira. Fazer viagens de estudo no momento não dá, mas é uma dica que a gente guarda para depois, para quando tudo isso passar. Estudar em grupo também é uma ideia que a gente também guarda para quando for possível.
E usar jogos de memória ou outras formas lúdicas para memorizar fatos. Isso você pode inclusive criar. Você pode fazer alguns jogos dentro do tema que você acabou de estudar, pode criar os seus próprios jogos em casa e usá-los para estudar, certo? Combinado? Lembra, você pode ter desenvolvido mais de uma dessas habilidades. Você pode ser um pouquinho de cada um desses estilos de aprendizes, como eu, que só a maioria das minhas respostas foi a letra B, mas eu também tive muitas respostas letra A e letra C, até empatou, inclusive, letra A e C. Então, a gente pode desenvolver todas elas. Por isso é importante conhecer todos esses métodos de aprendizagem para cada uma delas e associá-los, usar o que for melhor para você. Vamos ampliar um pouquinho. Nós já vimos todo o conteúdo que esse infográfico nos trouxe, já conseguimos fazer o nosso teste, até já anotamos o que é necessário para a gente, certo? Mas a gente pode ver outro infográfico que trata do mesmo assunto para a gente saber um pouquinho mais e ver uma outra maneira de apresentar também esses dados. Então, esse é o infográfico. Ele está dividido aqui na tela para você ver, mas nós vamos analisar cada pedacinho deles. Tá? E você vai me ajudar, inclusive, a fazer algumas associações de ideias. Então, primeiro eu quero que você pense comigo lá. O que essas imagens representam para você? Pensa lá. Eu tenho essa primeira do quadrinho azul, tem outra do laranja e uma verde. O que cada uma dessas imagens representa? O que você pode pensar a partir delas? Qual será que está relacionada ao estilo de aprendiz que você é, que deu resultado no seu teste? Conseguiu pensar um pouquinho? Só para a gente ter uma ideia e a gente vai aprofundar lá. Então, essa ideia mesmo que você tinha pensado. Sei que você acertou. Então, o aluno visual, auditivo e sinestésico. Visual, vamos retomar as características. Estão apresentadas aqui, como aquele que prefere usar simbolismos, diferentes formatos e cores para enfatizar pontos importantes e gosta de desenhar. O auditivo, características, prefere informações faladas e usa perguntas como uma parte importante do aprendizado. Gosta de discutir sobre o que vivencia, ele vai falar sobre isso. E o sinestésico, que tem como características, prefere vivenciar os conceitos na prática. Lembra que a palavra prática era uma palavra-chave. Aplicar as atividades na vida real. Gosta de envolver o toque em seus afazeres. Ele prefere tocar bastante, porque a ideia de sinestesia é bem isso mesmo, né? De estar na prática, de vivenciar, como eu falei, de colocar a mão na massa. Quero que você se atente a algumas palavras-chave. A gente já fez isso nas nossas aulas anteriores, um tempo atrás, como selecionar as informações mais importantes lá nos textos informativos, que naquela ocasião era com uma temática diferente, certo? A gente estava vendo sobre os ajudantes das bruxas, lembram? E a gente selecionou algumas palavras-chave. Agora, aqui essas palavras já aparecem pra gente no infográfico. Olha lá. Lembra do olho? É aquele mais visual. Formatos diferentes, espaço, gráfico, diagramas e mapas. Essas palavras-chave estão relacionadas, então, a esse tipo de aprendiz. Para o auditivo, ouvir, discutir, falar, conversar, questionar. Por último, o sinestésico, sentidos, exercícios, atividades práticas, exemplos e tentativas. A gente vai fazer agora alguns exercícios e vamos sempre associar a essas palavras-chave, porque elas são essenciais, são aquelas bem importantes que nos ajudam a fazer a relação para entender, certo? Então, a gente sabe que essas palavras estão mais relacionadas a cada um desses estilos de aprendizagem, a cada um desse tipo de estudante, tá? Então, a gente vai usá-las nas próximas atividades que vamos fazer. Então, já deixa o seu caderno preparadinho, porque a gente vai precisar usá-lo. Agora, você vai primeiro fazer comigo aqui na tela.
Então, eu deixei separadas as profissões e nós vamos tentar ver quais são as profissões relacionadas a cada um desse tipo de aprendiz. Então, olha lá, profissões que usam bastante esse perfil. Lembra lá, esse primeiro ali, que é o vermelhinho, é qual mesmo? Veja que tem ali o desenho, é o mais visual, né? O segundo, o auditivo, e o terceiro, o sinestésico. Vamos ver quais são, então, as profissões. Lá do lado, construção, trabalhos mecânicos, esportes, atuação, dança e trabalhos manuais. Veja lá, trabalhos manuais. Pensa um pouquinho. O outro grupo de profissões que eu tenho é músicos, compositores, cantores, engenheiros de música, trabalhos de mixing e audiovisual. E por último, eu tenho aqueles mais ligados a artes, arquitetura, fotografia, filmagem, design e navegação. É bem bacana para você já pensar qual profissão você gostaria de exercer e ver se realmente ela combina com seu estilo de aprendizagem, né? Com o tipo de estudante que você é. Vamos ver se você pensou e fez as correspondências? Vamos lá. As palavras-chave sempre nos ajudam a fazer essa associação. Então, não se esqueça lá. Reviu as palavras-chave? Teve certeza? Então, vamos embora. Construção e trabalhos mecânicos, ali está falando de trabalhos manuais, então está mais relacionado àquele sinestésico, certo? Agora, músicos, está falando ali mais de música, está relacionada ao que mais? A ouvir, né? Então, a gente está ali com o tipo de estudante mais auditivo que pode desenvolver essas profissões. E por último, os visuais, que daí está mais ligado a desenho, a fotografia, às artes de modo geral. Conseguiu fazer a correspondência? Eu acredito que sim. E aquelas palavras-chave que apareceram ali embaixo nos ajudam também, né? Então, agora é a hora de pegar o seu caderno para a gente poder fazer o nosso registro. Você vai fazer o exercício agora, junto comigo. Tá? Preciso primeiro que você organize um quadro mais ou menos assim no seu caderno. Ele vai ter que ter 3 colunas, uma para cada estilo de aprendizagem: visual, auditivo e sinestésico. E você vai colocar lá frases tipicamente usadas por cada um deles. Vai anotando enquanto você está me ouvindo. E você vai colocar 5 linhas na sua tabela. Então, vai ter que ficar assim, o título da tabela é esse, frases tipicamente usadas. Divida em 3 colunas. A primeira é para visual, a segunda para auditivo e a terceira para sinestésico. Deixe 5 linhas, porque nós vamos fazer 5 atividades, uma vai para cada linha. Pode anotar com cuidado e faça bem caprichado no seu caderno. A primeira questão que eu vou lançar para você vai ser assim. Eu vou deixar as frases sempre embaralhadas. Então, você vai ver, você vai ouvir a leitura dessas frases e você vai, na prática agora, colocar cada uma no seu devido lugar. Eu te darei dicas para isso, não se preocupe. Mas a primeira, então aqui vai na linha 1, eu tenho essas 3 frases aqui. Cada uma corresponde a uma coluna. E eu preciso que você preste bastante atenção para ver em qual ela vai se encaixar. Elas estão embaralhadas, não se esqueça disso, tá? Eu vou te dar as palavras-chave para indicar aqui. Então, eu preciso que você preste bastante atenção a essas palavras-chave para poder organizar as suas frases. Escuta lá.
Vamos olhar para isso de forma diferente. Não vamos perder o contato. Isso é música para os meus ouvidos. Então, veja qual que vai para cada um deles. Temos as palavras-chave aqui. E eu vou te ajudar a organizar. Vamos tentar identificar essas palavras-chave? Na primeira lá, vamos olhar para isso de forma diferente. Qual a palavra-chave que está ali? Olhar. Para qual será que vai? Para qual coluna que vai? Não vamos perder o contato. Palavra contato. Isso é música para os meus ouvidos. Olha a palavra-chave. Ouvidos. Então, agora eu vou te dar um tempinho para você colocar cada frase no seu lugar. Já colocou cada frase no seu lugar, na sua coluna correspondente? Guarde aí porque a gente vai conferir depois, tá? Mas vamos de novo fazer um exercício com o próximo bloco de frases. Então, a frase número 2, que você vai colocar lá na sua tabelinha, na linha 2, e estão embaralhadas. Vou apresentar de novo para você esse novo conjunto. Então, olhe para a frase, leia, escute também e vai colocar na prática. Então, nós estamos desenvolvendo todas aquelas habilidades. Isso me cheira mal. Eu não consigo visualizar isso. Fale mais sobre isso. Ao ouvir e ler, você já consegue imaginar a qual grupo pertence, né? Mas vamos retomar aquelas palavras-chave? Elas nos ajudam, dão um guia. Então, lembra bem, o primeiro é para o grupo visual. O segundo, o azul, que tem a orelha desenhada, é para o grupo mais auditivo. E o terceiro para o sinestésico, da mãozinha. Está na mesma ordem da sua tabela, então fica fácil de perceber, né? Então, temos ali de novo as palavras-chave e eu quero que você me ajude agora a encontrar a palavra-chave de cada uma daquelas frases ali. Lembra que é a palavra mais importante e a gente vai relacionar ao conteúdo. A gente está falando dos tipos de aprendizagem. Então, é com esse foco, com esse olhar, que a gente vai selecionar a palavra-chave. Isso me cheira mal. Qual a palavra que está mais fortemente ligada a um daqueles campos ali? Cheira, é isso, né? Na segunda, eu não consigo visualizar isso. Acho que essa tá bem fácil. A palavra é visualizar. E fale mais sobre isso. Eu acho que a gente também já viu em outros exemplos. É fale. Então, agora é sua vez. Você vai colocar lá na sua tabela, cada uma na sua coluna correspondente. Para cada um
dos estilos de aprendizagem. Coloca lá. Já colocou cada frase na sua coluna correspondente? Então, guarde lá na sua tabela que a gente vai conferir depois. Lembra que nós temos 5 grupos de frases. Até agora, nós fizemos somente 2 e já estão registrados na sua tabela. Guarde lá, deixa registrado no seu caderno, mantenha as próximas linhas que na próxima aula nós vamos completar as outras 3. E aí você já sabe qual é o procedimento. Por enquanto você pode ficar pensando sobre essas, vendo se realmente estão nos lugares adequados, se aquelas frases que você colocou ali combinam realmente com aquele tipo de aluno que está relacionado em cada uma das colunas, tá? Então fica com isso, na próxima aula a gente faz os outros exercícios. Não se esqueça, fique em casa, é importante nesse momento. Abraços no ar e até a nossa próxima aula!